Olá, 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 muito boa noite a todos. Daqui Thiago Raposo passando para começar mais uma live aqui do Projeto Juntos na mesma direção, primeira live de 2023. Passamos aí um tempinho comemorando as festas de final de ano, mas cá estamos para começar mais uma temporada de live. E hoje um tema bem interessante, bem relevante, bem atual. Eu estou fixando aqui, inclusive, 4 tipos de relacionamento. Por que, né, desse título? Quem viu a chamada dessa live, né, viu a imagem do Gabriel e da Bruna, quem está acompanhando o Big Brother Brasil, sabe do que eu estou falando, né? Foi o tema aí, pelo menos no mundo dos relacionamentos, o relacionamento conturbado de Gabriel e Bruna no Big Brother Brasil. E a gente traz aqui à luz um tema que é muito importante, um tema que não pode sair de discussões, que são os tipos de relacionamento, né? Existem 4 tipos de relacionamentos, então a gente vai falar sobre esses 4 tipos aqui hoje. O que pode ser feito para melhorar esses tipos de relacionamentos? O que pode ser feito para trabalhar esses tipos de relacionamento, caso você não esteja no modelo ideal? Então vai ser uma live bem interessante, curta, não vamos ficar muito tempo aqui, mais ou menos uma previsão de 30 minutos aí, talvez um pouquinho mais, abordando esses temas tão importantes. Quem quiser participar via pergunta, envia pergunta. Tanto quem está ao vivo ou quem está assistindo no gravado também, faça essa interação. Manda direct ou comenta embaixo no campo de comentários que temos aí um prazer gigantesco de debater esse assunto com vocês. Mas antes da gente começar, deixa eu só falar rapidamente para vocês, o projeto Juntos na mesma direção, ele nasceu de uma observação, né? Durante o período da pandemia, muitas pessoas procuram terapia de casal, às vezes o casal vinha procurando terapia de casal, porque o casamento tinha entrado em pé de guerra, a questão de terem que conviverem juntos na mesma casa durante o isolamento trouxe muitos problemas para alguns casais. E teve pessoas também que procuravam terapia individualmente e às vezes se queixando de ansiedade, pânico, fobia, enfim, desencadeavam um outro sintoma e você começava a conversar com aquela pessoa e você percebia que o relacionamento dela estava num nível de qualidade péssimo e que estava desencadeando todas as outras questões. Então, de tanto observar essa crescente, de tanto observar padrões, né, desses casais que vinham procurando a terapia, que eu decidi criar os Juntos na mesma direção para trazer aqui orientações, que são do dia a dia de um consultório, de uma terapia de casal, coisas simples e que a grande maioria dos casais, enfim, desconhece, um conhecimento que a grande maioria desconhece. Então esse é o motivo do Juntos na mesma direção existir. Mas vamos lá, vamos falar dos 4 tipos de relacionamento para vocês, para a gente já começar a adentrar no assunto, né? O primeiro tipo é o funcional, né? Como o próprio nome diz, é um relacionamento que funciona. Existe diálogo, existe amor, existe, sabe, companheirismo, de todas as formas de companheirismo que a gente possa pensar, tanto em divisões de tarefa, tanto em passarem tempo juntos, existe respeito, enfim, é um relacionamento que funciona. Será que existe esse relacionamento por aí? Será que ele, enfim, não é um conto de fadas? Será que existe alguém que está vivendo um relacionamento funcional? A resposta é sim, até que é um dos tipos listado, né, dos 4 tipos de relacionamento. Porém, ele é bem raro de existir. Dos 4 tipos, é o que realmente é o mais raro de existir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E geralmente elas não compreendem essas diferenças. As pessoas não compreendem o tipo, o jeitão da pessoa com que ela se relaciona. Não sabe como que é aquela pessoa com que ela se relaciona, qual é a forma como ela se sente amada. Essas pessoas geralmente não têm uma técnica de comunicação eficaz. Quando vão comunicar, quando estão chateadas com alguma coisa, em vez de falar dos seus próprios sentimentos, em vez de falar de como está se sentindo, aponta o dedo, julga. E aí começa o quê? Começa os conflitos, e às vezes começa bem pequeno. E esse conflito vai rolando como uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então esse relacionamento funcional, ele existe onde? Existe às vezes em casais que já passaram por um processo árduo de terapia, de autoconhecimento, de colocar um novo comportamento em prática para que a relação entre os dois fique benéfica, fique saudável. Mas na grande maioria esse relacionamento ele não existe, né? Ele é o mais raro de todos. Às vezes no início de uma relação
O casal até começa funcional, mas por que, que o casal começa funcional no início de um relacionamento? Porque eles estão apaixonados, né? É a paixão que está tomando conta daquele relacionamento e não o amor, né? Nós já falamos aqui algumas vezes da diferença entre paixão e amor, né? Paixão é esse estado temporário de um início de relacionamento, onde você se desliga um pouco dos defeitos do outro, onde você está super motivado a dar o melhor de si, até porque você está numa fase de conquista, né? Não está sacramentado que você já conquistou a pessoa com quem pelo qual você está apaixonado. Então você se desdobra para fazer, para entregar para aquela pessoa. Então, neste momento, na fase da paixão, até existem bastante casais funcionais, relacionamentos funcionais. Porque até o defeito que o outro talvez possa ter, defeito talvez seja uma palavra muito forte, né? Talvez os comportamentos que o outro tem, mas que não te agrada tanto, às vezes passa batido. É como se o seu cérebro falava assim: não, nem vou olhar para isso, não me importa, não estou vendo isso acontecer. E você às vezes ignora algumas coisas, nem vê realmente, não presta atenção. Às vezes acha até bonitinho. Nossa, que bonitinho tal comportamento. E é o mesmo comportamento que talvez daqui 1, 2 anos vai estar te deixando irritado, irritada no máximo. Aquele mesmo comportamento que lá no começo você achava graça, você achava bonitinho. Então é isso. O relacionamento funcional, infelizmente, ele é o mais raro. Dificilmente a gente encontra um casal que está há muito tempo juntos, um relacionamento funcional, a não ser que eles já tenham passado por um árduo processo de autoconhecimento, de terapia de casal, onde eles já aprenderam a como resolver conflitos, já aprenderam como evitar discussões futuras, repetir discussões futuras, registrando isso. Então é realmente o relacionamento menos comum de todos. E a gente tem então o segundo relacionamento, que é o relacionamento disfuncional, né? Então, eu acho que talvez aqui a grande maioria se encaixa no relacionamento disfuncional, que é aquele relacionamento que não está funcionando muito bem. Existem conflitos. Às vezes esses conflitos são de ordem de compartilhar trabalhos domésticos, por exemplo. São de confiança, porque existe muita mentira. São conflitos sexuais, onde o casal não se acerta. É um casal que já não se comunica muito, é um casal que começa um certo afastamento. Eles preferem, às vezes, sabe, nem vou me estressar, cada um fica na sua. É um casal que não tem essa união, não estão muito tempo juntos. É como se fosse um relacionamento que está sendo empurrado com a barriga. É comum as pessoas deste tipo de relacionamento até acharem que, enfim, não, eu amo, tá ruim e tudo mais, mas é comum às vezes esse amor, inclusive, até ser um erro de avaliação. Não existe realmente um amor ali, já existe uma questão de codependência. Você acostumou-se com aquela pessoa e aí você imagina se eu sair dessa relação, sabe, ter que dividir bens, os filhos, quando tem filhos, como é que vai ficar a divisão da guarda, e ter que recomeçar uma vida amorosa com outra pessoa. Às vezes as pessoas vê tanta dificuldade em sair dessa relação que ela fica, mesmo não estando satisfeita, mesmo não estando legal, mesmo estando empurrando com a barriga, mesmo não sendo um relacionamento que vale a pena ser vivido. Parece terrível, né? Parece, nossa, que relacionamento, que coisa ruim esse relacionamento disfuncional. Mas segura aí, porque nós estamos, de certa forma, indo em ordem, né? Nós estamos indo do melhor para o pior. E este é apenas o segundo, né? E a gente passa, então, para o próximo tipo de relacionamento, que é o relacionamento tóxico, né? E aí, daqui a pouco a gente vai conversar, a gente vai voltar no tema do início da live, né? Que é o relacionamento do Gabriel e da Bruna lá no Big Brother Brasil, para os que estão assistindo, né? Para quem não estiver assistindo, eu posso fazer aí um breve resumo do que aconteceu no sábado e no domingo, que teve até, enfim, a chamada de atenção em rede nacional. O relacionamento tóxico é um relacionamento onde já começa a existir agressões, por exemplo, agressões verbais, talvez inclusive agressões físicas, ao contrário do disfuncional. O disfuncional não funcionava, já estavam distantes, às vezes já não tinha amor, já não tinha diálogo, já não tinha conversa, já não tinha companheirismo, mas não havia agressões. Quando a gente passa para o campo das agressões, a gente já começa a falar em relacionamento tóxico. E quando a gente fala em relacionamento tóxico, você não observa um desequilíbrio de poder. Às vezes é a mulher que está falando e está gritando e que está humilhando aquele homem, está falando coisas que está deixando ele muito para baixo.
E no dia seguinte é ele que tá vindo e fala de ir pra cima dela e os dois gritam. Parece que é uma competição pra ver quem grita mais alto. Às vezes acontece dela arremessar uma coisa nele, às vezes acontece dele arremessar uma coisa nela. Então, como o próprio nome diz, é um relacionamento tóxico, né? Então as agressões e gatilhos são recíprocos, né? Isso é importante ter isso em mente, porque pode gerar um pouquinho de confusão com o próximo tipo de relacionamento que nós vamos falar. Então, para ficar um pouquinho claro as diferenças do tóxico com o próximo, no tóxico as agressões elas são recíprocas. Não existe um dominador, não existe uma voz que está sempre, enfim, dominando a outra, humilhando a outra, colocando a outra para baixo. Um dia é um que está assim, o outro dia é o outro que está nesse papel. Então é muito tóxico, né? Porque eles, tipo, respeito passou longe, e além de não se respeitar, se agridem e tal, mas não se separam, né? Então ficam nessa, né? Ficam nessa, enfim, nessa vivendo esse turbilhão de coisas e que é bem desgastante, inclusive, né? Para quem está próximo, se existem filhos, né? Filhos às vezes crescem com traumas por vivenciar essa briga, essa discussão, essa constante clima de guerra em casa entre os pais, e às vezes os familiares acabam resvalando nos familiares também. Então, um relacionamento tóxico é um relacionamento muito, muito sério. E quem está próximo, quem observa, quem convive, né, com um casal que vive esse tipo de relacionamento, um relacionamento tóxico, precisa intervir. Escolha a sua forma, se você tem essa abertura de chegar e conversar, se você não tem, porque relacionamentos tóxicos são muito, muito, muito perigosos. Mas não tão perigosos quanto os relacionamentos abusivos. Né? Relacionamentos abusivos é o quarto tipo, é o pior tipo de todos. O relacionamento abusivo é onde tem claramente um dominador ou uma dominadora, um agressor ou uma agressora. Um dos lados que faz, enfim, que agride o outro lado não tem voz ativa. Do contrário do tóxico, que era meio que chumbo trocado, no abusivo não. No abusivo tem o abusador. E aí, enfim, é abuso de todos os tipos, abusos psicológicos, abusos físicos, abusos sexuais, todos os tipos de abuso que você pode pensar que pode existir. A pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, ela já é coibida, às vezes não pode sair de casa, não pode às vezes ver mais os familiares, quiçá amigos e amigas e pessoas de trabalhos, não pode usar determinado tipos de roupa, e agressões sexuais, frequentemente, né? Quem é que, enfim, que é abusado ou abusada nesse nível, que tem de repente uma libido, uma vontade de ter uma relação, mas chega à noite e o abusador vai lá e, enfim, tem a relação sexual, um abuso completo, né? Então, esses são os quatro tipos, né? Então, repassando rapidamente aqui, o funcional, onde tudo funciona, mas infelizmente é a minoria de todos os quatro tipos de relacionamento. O funcional, onde tudo funciona, esse é o mais raro de existir. Esse realmente ele é muito, muito, muito. Você quase não enxerga ele. Quando você enxerga, são pessoas um pouco mais experientes que já passaram por um processo de autoconhecimento, de terapia e de autorrespeito. Às vezes até já passaram por algum dos outros tipos de relacionamento, dificilmente o abusivo. Mas pode ser que já foram tóxicos ou disfuncionais em algum momento e aí resolveram, às vezes motivado pela religião, às vezes motivado, enfim, pelo amor, que talvez ainda exista ali, de procurarem ajuda, se desenvolvem e aí chegam nesse nível de funcionalidade, mas é raro esse tipo de relacionamento, infelizmente. O segundo tipo é o tipo mais comum, é o disfuncional, onde as pessoas não estão funcionando mais muito bem juntas. Elas já não, parece que quase não falam mais a mesma língua, já não dão carinho, já não tem muito companheirismo, às vezes até falta um pouco de respeito, mas nada que seja, enfim, não chega a ser agressivo quanto no tóxico e quanto no abusivo, mas já não é, as discussões são constantes. Aí a gente passa para o tóxico, onde existe um chumbo trocado, onde existe um agredindo o outro, e aí a gente está falando de todos os tipos de agressão aqui, mas não existe um dominador, um abusador. Quando a gente tem só um abusador e uma vítima, a gente está falando do relacionamento abusivo. E aí, Thiago, tem soluções? Você que é terapeuta de casal, você que está na clínica atendendo, tem soluções esses quatro tipos de relacionamento? Tem algo que possa ser feito por esses tipos de relacionamento? Vamos lá. O funcional não tem muito mais o que fazer, já foi feito, né? Se a pessoa está vivendo
um relacionamento funcional, provavelmente, quase que certeza absoluta, a não sei que sejam dois seres muito iluminados e tudo mais, em que sem ajuda externa, sem nada, já entraram no relacionamento e se dão bem em todas as áreas da vida, mas provavelmente eles já passaram por um processo de ajuda, já passaram por uma terapia, já passaram por um acompanhamento talvez religioso, existem propósitos comuns e enfim, eles desenvolvem isso tão bem que é um relacionamento funcional. Porém, a gente já falou e eu vou repetir, é a minoria que está nessa gavetinha dos relacionamentos funcionais. O segundo tipo, o disfuncional, esse é muito tranquilo, muito tranquilo. Ah, quase todos os relacionamentos disfuncionais, quando você está disfuncional ainda há pouco tempo, enfim, é igual a alguns tipos de doença. Quanto mais cedo você detecta de que seu relacionamento não está legal e ele precisa de um certo de ajuda, mais fácil é que você resolva esse problema. É como se existisse uma linha, que se você cruzasse essa linha, aí esquece, não tem muito mais o que fazer porque a linha já foi ultrapassada. Quando você ultrapassa essa linha, é como se, imagina se parecesse um gênio da lâmpada, você esfregasse a lâmpada, saísse um gênio da lâmpada e o gênio falasse assim, olha, você tem direito a um pedido e eu tenho uma informação aqui de que seu relacionamento não está legal e se você quiser eu posso resolver o seu problema. E aí a pessoa que já ultrapassou aquela linha, ela fala assim, não quero, sabe, não quero solução. Me ajuda a separar, ou enfim, pede qualquer outra coisa, porque essa pessoa não quer, porque ela já ultrapassou aquela linha. Mas quando a pessoa não ultrapassou aquela linha ainda, quando ela ainda está ainda com uma, não sabe como, está perdida, não sabe por onde começar, mas ainda tem vontade de lutar pelo amor, pelo relacionamento, pelo casamento, esse é o tipo mais fácil de se ajudar, né? Porque você vem para uma terapia, ou existem outros tipos de ajuda. Eu estou falando da terapia porque, como eu atuo como terapeuta de casal, já vi diversos exemplos de casais que chegaram em situações de conflito e saíram muito bem, saíram realmente num relacionamento funcional, saíram funcionando depois de algumas sessões. Mas o disfuncional você consegue. Você trabalha autoconhecimento, você faz que os dois compreendam as diferenças que existem entre eles, diferenças em termos de mentalidade, de valores. Você ensina eles a como, enfim, trabalharem o respeito, de chegar ao meio termo, de que não só a minha vontade, não só a sua vontade. Você fala sobre as linguagens do amor, você ensina eles a encher o tanque do amor um do outro. Você ensina eles a conversar, a comunicação não violenta, uma comunicação onde um não agride o outro, a comunicação onde um fala do seu próprio sentimento, do que está sentindo, das suas necessidades, faz um pedido para o outro, se conecta para que aumente as chances de ser atendido. Um relacionamento onde, enfim, onde eles aprendem a negociar conflitos, como sair de conflitos de uma forma inteligente e rápida. Enfim, são diversos e diversos métodos, metodologias que são trabalhados com esses casais disfuncionais que eles saem recuperados, saem com a relação funcional. Existe o tóxico. O tóxico é desafiante demais, mas ainda tem solução. Vocês estão num relacionamento tóxico em que os dois já não se respeitam, os dois se agridem mutuamente, mas eles ainda por algum motivo, às vezes você fica... O mais desafiante às vezes num casal tóxico é descobrir por qual motivo vocês estão atrás de uma solução, que é ficar, enfim, por qual motivo vocês estão atrás da solução ficar juntos e não da solução separar. Porque, enfim, são tantos relatos assim de quem, se alguém olha de fora e não tem, enfim, às vezes um olhar mais treinado para perceber algumas coisas naquele relacionamento, não vê, não enxerga o porquê que eles estão, enfim, procurando uma solução. Parece que aquilo ali já acabou há muito tempo, e que só eles não perceberam. É desafiante, muito desafiante. Quase sempre um casal tóxico que chega para terapia, quase sempre, na grande maioria, eles percebem em algum momento que eles só estavam juntos por uma codependência, mas que na verdade já não existe amor e eles, enfim, decidem que percebem que o melhor para os dois, até de forma respeitosa, é cada um realmente seguir o seu caminho. Eu te agradeço que você fez parte da minha vida por tanto tempo, somou, eu perdoo e peço perdão pelas coisas erradas, mas a partir de agora cada um segue o seu caminho. E a gente chega no quarto tipo, relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, alguns terapeutas podem até encarar, podem achar que tem solução. Eu não vejo solução.
Eu não atendo quando eu percebo que eu estou no caso, quando eu recebo um caso de relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, a única solução que tem é a parte que está sendo abusada sair o mais rápido possível desse tipo de relacionamento. E não estou falando que é fácil, é uma pessoa que está às vezes há anos sofrendo o abuso do abusador no relacionamento abusivo, e não estou falando que é fácil. É procurar ajuda, se cercar de ajuda, talvez dos familiares, talvez de uma comunidade religiosa, se ela faz parte, talvez da polícia, não sei. É ela tomar essa coragem de procurar uma ajuda e sair fora, porque quem está no relacionamento abusivo está correndo risco, inclusive, de vida. A gente está vendo aqui no Brasil, infelizmente, números assustadores de feminicídios acontecendo cada vez mais. E o abusador, ele não faz essa, enfim, ele não tem esse juízo de valores do que é certo, do que é errado. Ele simplesmente vai lá e comete e faz as coisas mais absurdas enfim, acha que ele não consegue perceber o quão ruim ele está sendo para uma outra pessoa. Então, ele é como se ele não tivesse essa percepção da realidade, enfim, esse juízo de valores. Então, se você está num relacionamento abusivo, saia correndo desse relacionamento. Se você não consegue, se tem coisas que te impedem, se tem, enfim, uma dependência financeira, se você, sabe, procure qualquer tipo de ajuda, nem que você, enfim, leve algum tempo para você conseguir sair. Comece a arquitetar a sua saída desse relacionamento, mas não fique aí. Não fique aí, porque não tem solução. Esse abusador, ele precisa de um tratamento clínico específico, ele precisa de terapia pesada. Às vezes, enfim, são tratamentos para que ele possa se resolver, e às vezes eles não têm essa vontade, às vezes eles nem percebem que eles precisam, e você não tem por que estar neste meio, nesse relacionamento. Esses são os 4 tipos de relacionamento. Não sei se vocês que estão me assistindo conheciam, sabiam de todos os detalhes, as diferenças de cada um desses tipos. E a gente volta agora então no Big Brother Brasil, que foi o tema dessa live. Eu vou só beber um pouquinho de água aqui, que a garganta deu uma secada, pra gente falar do caso Gabriel e Bruna. O que aconteceu, né? Que motivou a gente vir cá conversar, né? Pra quem tá acompanhando, sabe, pra quem não está acompanhando, formou-se um casal no Big Brother Brasil, o participante Gabriel e a participante Bruna, e eles começaram a se relacionar. E aí começou a ter algumas coisas de empurrão, de puxão, de agressão, sabe, de verbal, de ameaças, né? Uma ameaça até, enfim, parece que foi em tom de brincadeira, mas como o Tadeu Schmidt disse, o apresentador disse, nem por brincadeira deve se fazer isso, porque, enfim, essa é uma questão muito séria, é uma questão que leva-se vida. Onde é que está, será, o relacionamento do Gabriel e da Bruna? Com certeza funcional não é. Apesar de ser um relacionamento inicial, né, eles estão aqui há uma semana juntos apenas, mas funcional a gente já sabe que não é. Agora fica muito desafiante de fora, sem ouvir, sem participar. É um casal muito recente. Afirmar se é um casal estamos falando de um casal disfuncional, de um relacionamento, de um casal tóxico ou abusivo. Abusivo também, à primeira vista, parece não ser. Porque ela às vezes falava coisas pra ele. Eu sou o macho da relação. Teve um momento que ela falou isso. Teve um momento que ele falou assim: eu vou te dar uma cotovelada no rosto, na boca em algum momento. Algo do tipo. Enfim, como existia essa. Enfim, cada hora um falava alguma coisa, cada hora um ameaçava de alguma forma, né? Se parece muito mais com tóxico ou disfuncional, né? Tá um desses dois quadros aí. E é muito importante, né? Algumas pessoas torcem o nariz pro Big Brother Brasil, e tudo bem, eu respeito, cada um tem os seus tipos, mas é muito bom quando. Muito bom entre aspas, né? Obviamente não é legal de forma nenhuma ver um cara falar pra mulher que vai dar uma cotovelada, mas é bom quando alguns problemas da nossa sociedade são abordados lá na casa. Quando às vezes a gente tem caso de racismo, ou a gente tem um caso de homofobia, ou a gente tem um caso desse de um relacionamento disfuncional, ou abusivo, ou tóxico, para que a sociedade possa discutir isso, para que isso volte a ser manchete, para que isso volte a ser, enfim, conversa para ser debatida entre as famílias, porque
Tem muito ainda para ser conversado, tem muito ainda para ser falado. E por mais que você torce o nariz então pro Big Brother Brasil, é muito legal quando aparece, legal entre aspas, entendo o que eu tô falando. É muito interessante, vamos trocar a palavra legal por interessante. Ou é muito benéfico quando aparecem problemas reais da sociedade, problemas em que nós vivemos o nosso dia a dia lá na casa, para que isso possa ser discutido, para que o Tadeu possa vir e falar o que falou pro Gabriel, para que depois ele tenha refletido, ela tenha refletido, a casa inteira tenha refletido. Isso tenha virado, enfim, tema de conversas nos 2 dias que se passaram desde que, enfim, isso veio à tona. Porque é preciso falar, é preciso debater, é preciso que a sociedade perceba que isso está aí, ó. O relacionamento tóxico, o relacionamento disfuncional, o relacionamento abusivo, esses tipos de relacionamento estão aí na nossa sociedade. E aí, como eu falei na live de hoje, né, desses 4 tipos de relacionamento, é preciso ficar muito atento. Então, se você está num relacionamento funcional, parabéns, é aquele relacionamento onde tudo funciona. Porém, são pouquíssimas pessoas, é o mais raro. São pessoas que talvez já passaram por um processo de autoconhecimento, de estudo, de aprendizado para conseguir chegar nesse nível. O segundo tipo de relacionamento, o disfuncional, né, que não está funcionando. A comunicação já não está legal, já não está tendo tanto carinho, já não está tendo tanto companheirismo, já não está tão legal. Esse está disfuncional, o casal já não está mais funcionando juntos, né? E esse casal, quando esse casal vem para terapia e eles ainda estão dentro, ainda bate aquele coração, ainda bate aquele amor, tem aquela chama da paixão. Mas eles não estão mais se entendendo, eles nem fazem muita ideia, porque parece que a respiração de um irrita o outro, ou a forma como o outro mastiga, e tudo é motivo para discussão. Eles já não estão conseguindo sozinhos saírem daquela situação, mas ainda estão no campo do disfuncional. O perigo é quando entra no tóxico. Quando entra no tóxico, não é só mais a comunicação que não está legal, não é mais só o companheirismo que não é legal. Aí já começam a agredir. E agressão mútua, é chumbo trocado. Enfim, um lado gritando com o outro, depois o outro lado gritando, um arremessa uma coisa no outro, e um sai sozinho, não dá satisfação. É totalmente tóxico. Quem tá de fora e vê aquele relacionamento fica assim, meu Deus, que coisa tóxica isso. Enfim, e lá no Big Brother, né, uma das pessoas até chegou a acusá-los, né? Nossa, esse relacionamento de vocês é um relacionamento tóxico. E o último para fechar, o abusivo. O abusivo, saia. Se você está no caso, se você está no papel da abusada no relacionamento abusivo, saia correndo desse relacionamento. Não é fácil, procure ajuda. Procure ajuda para seus familiares, se é que você ainda tem contato com eles, porque o abusador geralmente não deixa você se relacionar com seus familiares. Procure ajuda, enfim, da sua comunidade religiosa, do seu sistema religioso. Se você frequenta alguma igreja, procure falar com o padre, com o pastor, ou quem for, enfim, que foi, enfim, o superior dessa sua religião. Procure ajuda da justiça, se for possível, da polícia, de ONGs que cuidam desse caso. Faça pesquisa, mas não fique nesse relacionamento abusivo. É isso, pessoas. Hoje foi uma live muito rápida. Era só pra gente falar desses 4 tipos de relacionamento, meio que pegando carona, né, no Big Brother falando. Eu falei assim, não, pera, a gente precisa abordar esse tema também numa live. Vou abrir uma live pro pessoal do Juntos na Mesma Direção. A gente precisa falar, discutir. E como o tema veio à tona, cá estou eu falando. E a gente vai voltar agora com mais lives, trazendo assuntos aqui do dia a dia, trazendo orientações, trazendo, enfim, formas de que vocês só, enfim, consumindo esse conteúdo aqui gratuito das lives, que vocês possam aplicar nos seus relacionamentos e, quem sabe, todos migrarem de onde é que está, não sei onde é que vocês estão, para um relacionamento funcional, né? Essa é a minha meta, essa é a minha missão, de vir aqui, enfim, quase que toda semana, falar com vocês, para buscar vocês, não sei de onde vocês estão, mas levar vocês pro funcional. É onde, enfim, é o que eu almejo, é o que eu vislumbro, é a minha missão. É isso, então, um abraço a todos vocês. A gente se vê aqui ao longo dessa semana. Fiquem de olhos, né? Seguem o perfil. Eu sempre publico horas antes de ter uma live, ou às vezes dias antes, dependendo aí se a programação permite, quando vai ter live, qual é o tema da live. Então vocês podem agendar e, enfim, colocar aí pronto para vir participar ao vivo, para participar, mandar suas perguntas. Mas se não der, assistem no gravado, mandem um comentário que enfim, a participação de vocês é bem interessante. Um abraço a todos e tchau!